Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo. Deputado, seja muito bem-vindo a esse programa. Muito obrigado, Paulo. Um prazer imenso estar aqui no Poder 360, falando um pouco sobre as articulações no Congresso e um pouco sobre a vida parlamentar. O senhor completou nessa semana 100 dias no cargo, que é um cargo que sofre muita pressão. Vale a pena? Bom, é até engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu acabei de responder a mesma pergunta nos corredores do parlamento, por um jornalista que me abordou no meio do caminho, e eu disse a ele que, a despeito de ser realmente uma posição que sofre muita pressão e que é extremamente estratégica, é também um grande desafio para um deputado de primeiro mandato, mas eu estou muito tranquilo e consciente que tem feito o máximo possível para apoiar o governo federal dentro da Câmara dos Deputados. Eu tenho feito um trabalho honesto, correto, num contexto muito difícil de acomodação entre dois poderes e defendendo a visão de um presidente que é patriota, que é correto, que é honesto, que é cristão e, mais que tudo, um presidente que, muito mais do que os presidentes que o precederam, tem a coragem e a determinação de tentar modificar a maneira como a política era feita no Brasil. É um grande desafio para mim. Eu sou apenas uma pequena peça nesse xadrez, mas eu tenho me esforçado muito para fazer com que as posições do governo prosperem dentro da Câmara dos Deputados. Qual foi a maior realização nesses 100 dias? Bom, nós estamos fazendo um trabalho em duas vertentes, na verdade, né? O primeiro é na liderança do governo na Câmara e o segundo é o do meu mandato parlamentar numa visão individual. Em relação à liderança do governo na Câmara, acho que as grandes vitórias nossas estão ligadas, por exemplo, à tramitação da proposta de emenda à Constituição que visa criar uma nova presidência no Brasil. Nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça um consenso em torno da admissibilidade dessa proposta, com 48 votos favoráveis a 18. Isso é uma grande vitória que eu não acredito a mim, não é uma grande vitória minha, mas é uma grande vitória do Brasil, é uma grande vitória do presidente da República, do presidente da Câmara, dos deputados em si, né, do parlamento que conseguiu, né, que se juntou em torno de uma proposta que, tenho certeza, vai ajudar a construir uma previdência que seja mais sustentável ao longo do tempo, mais justa para os brasileiros. Eu acho que essa, na perspectiva da atuação da liderança do governo, foi assim, acho que é o maior feito. Temos outros também, várias medidas provisórias aprovadas, vários requerimentos de convocação de ministros que foram transformados em convite, acompanhamento de várias pautas, são 25 comissões permanentes na Câmara dos Deputados, plenário quase todos os dias da semana, né? Temos várias comissões especiais acontecendo ao mesmo tempo, projeto de lei anticrime, projeto de lei que visa modificar a proteção social dos militares, agora uma reforma tributária sendo conduzida já na CCJ também, na admissibilidade. Então são vários desafios. E na perspectiva individual, né, do meu mandato como deputado federal por Goiás, que embora fique sempre muito de lado em função dos trabalhos na liderança do governo, eu posso citar alguns projetos de lei que eu apresentei que são muito interessantes, como por exemplo o projeto de lei 1595 de 2019, que trata das ações contra-terroristas no Brasil. Eu fui o comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército Brasileiro e fruto dessas experiências e também do contato com o presidente Jair Bolsonaro, à época que ele era deputado federal, nós construímos junto, à época, um projeto de lei que ele apresentou e que agora eu reapresentei já numa perspectiva até um pouco aperfeiçoada, em função dos contatos que eu tive com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a BIM, contatos informais e que trouxeram aperfeiçoamentos a esse texto. E outros projetos de lei apresentados, ligados, por exemplo, à questão penal, processual penal, do porte de armas. Então, estamos avançando. Eu sou, como eu falei, um deputado de primeiro mandato, mas com muita vontade, com muito gás para fazer com que, né, a nossa participação na Câmara dos Deputados se dê de uma maneira muito profícua para o país. O senhor falou da transformação de convocações de ministros em convites. Nessa semana a gente teve o contrário, um convite ao ministro da Educação que virou convocação. Foi uma derrota do governo? Bom, a vinda de um ministro para a Câmara dos Deputados, para o plenário da Câmara dos Deputados, tem que ser visto como uma atitude normal de um poder independente e harmônico que, pela Constituição, pode convocar um ministro de Estado. Foi feita a convocação, o ministro compareceu,
teve uma participação excepcional, explicou, mostrou indicadores, estatísticas, números, apresentou, tirou dúvidas dos parlamentares. A sessão durou mais de 6 horas e nesse tempo poucos momentos foram tensos, houve na maioria, imensa maioria do tempo, um clima muito tranquilo, com críticas sendo feitas de ambos os lados, em relação às vezes ao comportamento, ou em relação a uma pergunta mais ríspida, ou críticas em relação à atuação do Ministério da Educação, que são muito bem-vindas, porque o governo, apesar de estar se esforçando para fazer um bom trabalho, sabe que não é perfeito, e uma coletividade de 513 deputados federais com certeza apresenta sugestões e críticas que fazem o trabalho do governo ser cada vez mais aperfeiçoado. Então, não é uma derrota, é mais uma atividade normal, decorrente da tripartição dos poderes e da independência e harmonia. A presença do ministro Paulo Guedes na Comissão da Previdência foi tranquila nessa aparição mais recente dele. A anterior na CCJ não foi tranquila. Faltou alguma coisa na época que foi feita agora? Como é que foi esse processo? Bom, é um aprendizado também constante, tanto para a liderança do governo, quanto para a presidência das comissões, quanto para os próprios líderes ou coordenadores de bancada nas duas comissões. A construção. Nós fizemos um esforço inicial na Comissão de Constituição e Justiça, também visando construir um acordo que desse estabilidade na sessão, mas nós vimos que até durante uma parte considerável da sessão houve, mas a oposição se portou de uma maneira também que extrapolou os limites de um embate político de ideias que é natural entre espectros políticos diferentes e até partiu para agressões, fizeram questões de ordens excessivamente protelatórias e apresentaram requerimentos também que não tinham grandes consequências para a discussão do conteúdo. Nós perdemos naquela oportunidade na CCJ uma grande chance de discutir, por exemplo, pontos que poderiam ter a sua constitucionalidade questionada, e isso não pôde seguir para um aprofundamento muito grande, porque a oposição teve um comportamento extremamente antidemocrático e antirrepublicano. Mas, realmente, como você fez uma boa observação, na comissão especial nós já conseguimos construir um acordo fruto do aprendizado do que aconteceu na CCJ, um acordo que foi mais equilibrado, permitiu que as visões contrapostas ocorressem dentro do grupo de parlamentares e do bloco de parlamentares a que o ministro era submetido, e aí houve uma condução muito mais tranquila, muito mais amena. O deputado Marcelo Ramos, que está presidindo atualmente a comissão especial, tem feito um grande trabalho. Nós, na liderança do governo da Câmara, propusemos algumas medidas para esse acordo, que foi construído, esse acordo de procedimentos, em grande medida em função daquilo que nós propusemos, e deu certo. A reforma da Previdência vai ser aprovada no primeiro semestre, como quer o presidente Jair Bolsonaro? Bom, não é só um desejo do presidente Bolsonaro, é um desejo também, nós temos visto aí as manifestações do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e é o Brasil que precisa que a reforma da Previdência seja aprovada o mais rápido possível, para que a gente consiga sentir os reflexos fiscais da aprovação dessa medida o quanto antes. A gente está vendo aí as declarações do ministro Paulo Guedes, por exemplo, falando a respeito da situação econômica do Brasil, e a aprovação da reforma da Previdência, nesses termos, em algo próximo de R$1 trilhão de economia em 10 anos, vai possibilitar que a economia brasileira decole e abra portas para que a gente aprove uma reforma tributária, para que a gente aprove uma reforma do Pacto Federativo, consiga distribuir os recursos da maneira mais eficiente e mais produtiva para a base, que são os municípios e os estados. A gente vê a questão fiscal dos estados e dos municípios no Brasil atualmente extremamente deteriorada, e é uma questão muito séria, a questão do desenvolvimento da infraestrutura, privatizações. Então, a reforma da Previdência é o primeiro passo para que a gente consiga avançar em outras muitas pautas que vão conduzir a economia do nosso Brasil para um novo patamar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que ele apoia a reforma, mas que não é obrigação dele ir atrás de votos, que isso é uma tarefa do governo. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que ele deveria conseguir votos para a aprovação da reforma? Não vou fazer qualquer juízo de valor sobre o posicionamento do presidente da Câmara, que tem uma grande ascendência sobre os deputados, sobre os líderes da Câmara dos Deputados, foi eleito aí com mais de 330 votos.
Não é só, mas eu faço só uma ponderação que não é só o interesse do governo aprovar essa reforma. Esse é o interesse do país. Né? Nós, logicamente, fizemos a proposta, vamos correr atrás dos votos, são 308 votos, é uma quantidade expressiva de votos, né? Sempre que se pretender modificar a Constituição, uma quantidade, como eu falei, muito grande, mas eu tenho certeza que vários líderes já começaram a manifestar apoio a que nós façamos uma reforma da Previdência, que consiga, como eu falei, uma potência fiscal nessa ordem de grandeza, e eu tenho certeza que todos juntos, né, aqueles que já acreditam que a reforma da Previdência é necessária, faremos um esforço para que nós consigamos os votos. Eu repito, não é só o interesse do governo que essa reforma seja aprovada, é um interesse do país. E isso certamente já há uma sensibilização em torno dessa necessidade na imprensa, nos estudiosos, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que os parlamentares se sintam também abrigados, né, com um guarda-chuva capaz de permitir que eles votem a favor, como eu disse, não do governo, mas do país, de uma pauta importantíssima para nós. Qual a sua avaliação sobre a atuação do presidente Rodrigo Maia de modo mais amplo? Olha, o presidente tem feito uma atuação muito equilibrada, ele tem atuado colocando as pautas de interesse do país para serem votadas na Câmara. Eu recentemente fiz uma crítica construtiva em relação à forma como a reunião de líderes estava sendo conduzida. Essa semana nós conduzimos as reuniões de líderes que foram feitas na Câmara dos Deputados, com a presença de todos os líderes. O presidente interino Marcos Pereira fez isso, e a gente verificou o quanto que foi mais tranquilo, o quanto que foi mais o acordo que foi construído, por exemplo, para a vinda do ministro da Educação, de procedimentos, conduzido pelo deputado Marcos Pereira, garantiu que a sessão ontem fosse feita de uma maneira muito mais tranquila. Por exemplo, uma atitude muito interessante que foi construída através de todos os líderes presentes, foi impedir que houvesse aquela fila de parlamentares para se inscrever. Então, foi algo que foi construído conjuntamente com os líderes, a indicação de maneira proporcional por parte dos líderes partidários, para que se mantivesse não só a proporcionalidade em termos de inscrição, mas também evitasse os deputados ficarem numa fila fora do plenário, às vezes 4, 5 horas antes das 6 horas que passaríamos no plenário discutido com o ministro. Isso foi construído dentro de uma reunião, dentro da Câmara dos Deputados, com todos os líderes convocados, com direito à voz, e a minha crítica naquele momento foi nesse sentido. Na verdade, muito mais um apelo para que o presidente Rodrigo Maia faça as reuniões de líderes na Câmara dos Deputados, com todos os líderes presentes, para que a gente consiga construir uma pauta que atenda aos interesses dos partidos, do governo, da oposição, da minoria, da maioria, e que vá ao encontro dos anseios, das aspirações da população brasileira. Isso vai ser feito assim, dessa maneira? Há alguma sinalização nesse sentido? Ou foi só nessa semana aqui? Bom, é um apelo que eu faço e torço para que aconteça, para que na semana que vem a gente possa fazer uma reunião de líderes nesse formato, que é o formato que sempre vinha sendo feito. Na verdade, durante os 2 últimos meses, poucas reuniões de líderes foram feitas dentro da Câmara dos Deputados, e eu, assim como outros líderes partidários, né, nós torcemos que isso volte a acontecer, inclusive com a presença do presidente Rodrigo Maia. Uma dificuldade do seu trabalho, o senhor já mencionou, é a falta de disponibilidade, muitas vezes, dos ministros para receber deputados. Isso mudou? Bom, eu tenho conversado com vários ministros. Hoje mesmo, por exemplo, eu solicitei uma audiência para o ministro Sérgio Moro de manhã, e ele prontamente me atendeu. Solicitei pelo WhatsApp. Eu tenho visto o esforço do ministro Moro para conversar, receber os parlamentares, e de vários outros ministros. O ministro Tarcísio, por exemplo, o ministro general Heleno também tem recebido muito, Santos Cruz. Então eu tenho visto vários ministros fazendo um esforço muito grande para que isso aconteça, e é lógico, eu já fiz esse pedido. Na verdade, eu fui indicado para a liderança do governo na Câmara no dia 14 de janeiro, no Twitter do presidente, assumi a liderança 2 semanas depois, e nessas 2 semanas eu fiz uma peregrinação pelos ministérios, ao mesmo tempo que eu encontrava com líderes partidários, e também ligava para presidentes de partido, e fui aos ministros, todos, para que eu pudesse pedir a eles, para que recebesse os parlamentares, para que prestigiasse os parlamentares com as suas ideias, para que levasse os parlamentares para as suas bases, quando o ministro fosse, por exemplo, inaugurar uma obra lá no estado
dos deputados e dos senadores, para que a relação do executivo com o legislativo se torne cada vez mais próxima e mais azeitada. Então, foi um pedido que eu fiz à época e que eu reforço a todo momento, mas eu acho que a gente já chegou num nível muito bom, os parlamentares têm sido atendidos, mas sempre temos oportunidade de melhora. Deputados dos partidos de centro se queixam da sua atuação e dizem que não vão seguir a sua orientação nas votações. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com naturalidade. De que maneira que eu interpreto manifestações dessa forma? Na verdade, eu represento o governo na Câmara, não é só a pessoa física, Vitor Hugo, que está lá, não é uma crítica que se volta contra mim, eu, Vitor Hugo. Qualquer deputado que estivesse na minha posição, defendendo os interesses do governo, nesse momento de aproximação, de acomodação, vindo de uma eleição em que os partidos de centro não apoiaram o presidente da República, ou seja, a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República se deu a despeito do fato de não ter tido apoio desses partidos, e agora nós temos que construir essa aproximação. E na sequência, o presidente da República, após a sua eleição, não loteou os ministérios, e nós sabemos, é uma realidade, que a política no passado era muito feita em termos de loteamento de ministérios, passa o ministério X para um partido, Y para outro, e com isso se construía uma base. O presidente da República, na minha visão, acertadamente decidiu não fazer isso, mas é lógico que há reflexo na condução do posicionamento da presença do governo no Congresso Nacional, e isso é nítido. Então, é uma construção que está sendo feita já há mais de 100 dias, né? E é uma responsabilidade compartilhada, não só com a liderança do governo da Câmara, mas Casa Civil, Secretaria de Governo, né? As 3 lideranças, o próprio governo como um todo, os ministérios, todos nós temos a responsabilidade de construir uma base. E eu digo mais, as lideranças do governo na Câmara, Senado e Congresso serão muito mais os gestores dessa futura base do que aqui os sócios, vamos dizer assim, aqueles que constituem a base em si, que é uma atividade específica muito concentrada na esplanada dos ministérios ou na presidência da República, nos ministérios que são ligados à presidência. Como eu falei, basicamente, Casa Civil e Secretaria do Governo. O senhor gostaria de ver partidos como o PP, outros, enfim, dentro da base do governo? Não, todos os partidos. Se fosse possível, nós gostaríamos que os 513 deputados fizessem parte da base do governo. É lógico que isso é uma utopia, porque pelo menos 141 deputados pertencem a 8 partidos que declaradamente ou não fazem oposição ao governo. Isso é normal que ocorra, que aconteça. Todo governo vai ter sempre uma oposição, mas é claro que nós gostaríamos que PP, PRB, PR, DEM e outros partidos, PSD, os partidos maiores e os partidos menores que não se declararam como oposição, que integrasse formalmente a base do governo. Mas ainda que a gente não chegue a esse ponto, em função dessa mudança de posicionamento do Executivo em relação ao Legislativo, o mais importante para nós é que essa base se forme em torno dos temas e das teses que o governo apresenta. Então alguém me perguntou um dia, o governo se incomoda, ou a liderança do governo se incomoda com o fato de estar havendo estar correndo na Câmara dos Deputados também uma reforma tributária que não partiu do governo? Eu falei, não, claro que não. O governo tem interesse de que uma reforma tributária seja aprovada. Se a Câmara dos Deputados, através de seus deputados, julga que é possível que 2 reformas tão importantes avancem simultaneamente, importantes para o país e que vão em conta, inclusive, daquilo que o governo acredita, para nós é excepcional. A gente quer que isso aconteça, que avance cada vez mais. Então, talvez esse afastamento um pouco do Executivo e do Legislativo faça com que o Legislativo tenha um protagonismo maior na definição de suas próprias pautas, dos posicionamentos. Então, o parlamentar votar de uma maneira mais independente e essa independência, se isso redundar nele votar nas teses do governo, para nós é a melhor das situações. Ou seja, a gente quer ter os 308 votos, por exemplo, na Previdência, 320, 340 votos, quanto for possível. Se isso se der, os parlamentares acreditando que estão votando para o bem do país, independente da atuação do governo, para nós isso aí é ótimo, é bom para o país, é bom para todos nós.
A MP 870, que redesenha a esplanada, vai ser aprovada? Bom, nós estamos fazendo todo esforço para que isso ocorra. Na semana passada, houve medidas que foram aprovadas na comissão mista, com as quais o PSL e outros partidos não concordaram, não participaram do acordo que foi feito. Na nossa visão, o acordo foi mal conduzido, porque excluiu atores importantes da Câmara dos Deputados e que depois redundou no que aconteceu. Um deputado do Podemos, o deputado Diego Garcia, apresentou uma questão de ordem coerente, ele fez isso de maneira corajosa, técnica, e na nossa visão não prejudicou o governo. Ele, na verdade, impediu que a medida provisória fosse aprovada daquela maneira, numa quinta-feira excepcional, com o plenário esvaziado, poucos minutos depois da aprovação na comissão mista e com algumas alterações no texto da 870 que vão de encontro àquilo que o governo defendeu, inclusive durante a campanha, como, por exemplo, a questão do combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo, a ideia de nós termos um Estado eficiente e enxuto, ou seja, a criação de mais um ministério, a retirada do COAF, do Ministério da Justiça, o esvaziamento das competências da Receita Federal, a questão da FUNAI e outras questões que, a nosso ver, não vão ao encontro daquilo que o país precisa. E eu não falo sozinho nisso, tem, como eu falei, PSL e vários outros partidos. Não sei se nesse momento nós constituímos ou não maioria, mas eu tenho certeza que muitos deputados de partidos, inclusive de oposição e partidos de centro, vão votar com o governo, ou vão votar conosco, com o PSL, nessa questão quando chegar no plenário, até porque nós faremos questão de pedir nominal, né, para que fique claro para a sociedade brasileira aqueles parlamentares que estão votando de uma maneira ou de outra. Isso é transparência. Nós não nos importamos que, nesses aspectos, o governo ou o PSL e esses partidos, que nós sejamos derrotados. Nós queremos marcar uma posição. Nós acreditamos que essa medida é melhor para o país. Nós identificamos isso nas manifestações das pessoas nas ruas, nas redes sociais, e nós vamos defender aquilo que nos trouxe até aqui. Mas há risco de não ser aprovada a MP? Ou não? Não, bom, o prazo dela é 3 de junho, né? E nós podemos votar essa medida provisória e outras na semana que vem e ainda na outra semana. Então, nós vamos fazer todo o esforço para que isso aconteça, para que a gente vote essa medida provisória, que é importantíssima, a questão da administração pública federal, toda a reestruturação depende disso. Agora, o diálogo está aberto, a gente vai conversar. O presidente Rodrigo Maia está voltando aí de Nova York, onde se encontrava essa semana, e os líderes partidários estamos todos conversando. A nossa intenção é que o diálogo esteja aberto para que a gente construa uma solução que atenda a todos os interesses. Mas essas posições, para nós, são posições muito importantes, como eu falei, e que nós queremos que fique claro, que fique exposto o posicionamento de cada parlamentar nesse aspecto. Como é que o senhor vê as divergências dentro do seu partido, as disputas mesmo, e com críticas às vezes ácidas, entre líderes até? Bom, a política é feita entre embates também, e o PSL acabou de crescer de uma maneira fenomenal nessa eleição. Na legislatura passada, né, o PSL tinha um deputado apenas, começou com um deputado, depois ao longo do tempo, quando o Bolsonaro declarou que iria para o PSL, outros deputados migraram para lá, ficou em torno de 8, 9 deputados, e nós começamos essa legislatura já com 54, 55 deputados. Então, assim, é um partido grande que está ainda se acomodando, se aproximando dos deputados. Nós fizemos várias movimentações para aproximar os deputados, para nos aproximarmos, como, por exemplo, após essa votação da MP 870 na comissão mista, durante o translado, vamos dizer assim, da comissão mista para o plenário da Câmara, o PSL estava reunido e decidiu, pela maioria quase unânime, com quase unanimidade, que não aceitaria a votação naqueles termos, que iria marcar posição. Então não é um posicionamento isolado do líder do governo na Câmara, não é isso.
é uma posição sustentada pelo partido do presidente da República, né, pela maioria dos deputados, inclusive pelo presidente do partido, o Bivar, pelo líder do partido, o Valdir, e pela imensa maioria dos deputados, de defender esses pontos. Né? Então, nós, com essa medida, aproximamos ainda mais o PSL. Eu fiz questão, pedi uma audiência com o presidente da República na quinta-feira passada, depois da derrubada da sessão ou da leitura das medidas provisórias que impediu a votação da 870. Levei os deputados até o presidente, foi uma conversa muito franca, muito agregadora, e nós temos certeza que o PSL vai caminhar cada vez mais agrupado, mais coeso, a despeito de pequenas disputas de poder dentro do partido, que são também natural, como eu falei, naturais do embate político. O que lhe diz o presidente? O senhor fica no cargo? Bom, eu não tive qualquer sinalização do presidente de que eu vá sair do cargo. Agora, o cargo, a função de líder do governo na Câmara é a função de confiança do presidente. Meu nome está à disposição do presidente da República até quando ele julgar que é conveniente que eu fique. Né? Mas eu tenho mantido contatos frequentes com o presidente. Quase todos os dias. Quase todos os dias eu encontro com ele, pessoalmente. E muitas vezes, quando não encontro, eu converso com ele pelo WhatsApp, como venho conversando nessa viagem dele a Dallas. E tenho mantido alinhamento com o presidente. Agora, como eu falei, é uma função ligada diretamente ao presidente da República e que cabe ao presidente sempre, julgando o ambiente político e os objetivos que o governo tem, fazer essa avaliação. Vou fazer aqui uma série de perguntas que a gente faz a todos os deputados e senadores que vêm. Como foi a sua infância e adolescência? Muito tranquila, muito com meus pais extremamente amorosos, carinhosos, me orientaram muito para o estudo. Então, desde pequeno, meu pai, que é engenheiro da Marinha do Brasil, minha mãe professora, orientaram a mim e aos meus irmãos a dedicação aos estudos. Eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, fui o primeiro colocado da minha turma ao longo de todos os 4 anos, né, e depois então eu tive uma infância muito boa, assim, fui criado durante muito tempo na base naval de Aratu, em Salvador, onde meu pai servia, e depois passei a adolescência no Rio de Janeiro, onde fiz o ensino médio antes de ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então foi uma infância muito boa, tranquilo. E a sua família hoje, como é? Bom, a minha família temos meus pais, a minha esposa. A minha esposa é juíza em Goiás, eu tenho um filho de 5 anos. E a família, graças a Deus, tranquila. Meus pais moram aqui em Brasília, então eu consigo vê-los menos do que eu gostaria, mas ainda assim tenho contato com eles. A família da minha esposa mora em Goiânia, a gente tem um relacionamento muito bom, muito tranquilo. Por que o senhor entrou na política? Bom, eu decidi sair do Exército Brasileiro e trabalhar na Câmara dos Deputados por concurso para poder ter mais tempo com a minha família. Mas depois, quando eu ingressei no Serviço Público Civil, na Câmara dos Deputados, eu vislumbrei, no contato com o presidente, hoje presidente, à época deputado federal, né, Jair Bolsonaro, a possibilidade de exercer um mandato político e contribuir numa dimensão diferente para o bem do nosso Brasil. E foi por isso que eu decidi entrar inspirado naquilo que o presidente Bolsonaro fazia na Câmara dos Deputados, com muita coragem, com muita firmeza, com muita independência, afrontando o espectro político que o presidente julgava inimigo do país ou adversário do país naquele momento. E inspirado nessas ações do nosso presidente, à época deputado federal, eu decidi entrar para a política nesse contexto. Eu vou lhe perguntar agora a posição sobre uma série de temas. Aqui o senhor pode responder só sim ou não, se a favor ou contra, ou elaborar se o senhor quiser. O senhor tem posição formada sobre a reforma da Previdência? Bom, completamente favorável, claro. Liberalização das drogas ou da maconha, como no Uruguai, no Canadá, em vários estados dos Estados Unidos? Contrário, completamente. Flexibilização da lei sobre a prática de aborto? Contrário. Independência do Banco Central? Favorável. Flexibilização do porte de armas? Favorável. Bom, líder, para finalizar, eu queria só perguntar da sua experiência no Exército Brasileiro. O senhor atuava no grupo de operações especiais, não é isso? Uhum. Qual foi o seu maior desafio na época?
Bom, eu fiquei nas Forças Especiais do Exército Brasileiro durante quase 10 anos, né? Então, eu fiz o curso de comandos, que é um dos cursos mais difíceis do Exército Brasileiro, em 2002, e o curso de Forças Especiais em 2003. E durante esse tempo, até início de 2013, eu fiquei basicamente atuando no contra-terrorismo do Exército Brasileiro, e ao término, nos últimos 2 anos, comandando o destacamento contra-terrorismo. Foi um dos maiores desafios da minha vida, até porque é um grupo de profissionais extremamente maduros, comprometidos, e liderar um grupo de pessoas assim, ainda que no Exército, onde há instrumentos mais que garantem essa coesão, inclusive instrumentos legais, mas é um desafio muito grande. Eu participei de várias missões, eu acho que o maior desafio para mim se deu, na verdade, durante esse trabalho nas operações especiais, numa missão de pronta resposta que nós cumprimos final de 2004. Eu fui acionado num sábado pela manhã, depois de um ano em que eu tinha ficado mais de 6 meses longe de casa, e atravessamos o Atlântico num Hércules, um destacamento de 13 comandos de forças especiais, e fomos resgatar primeiro os brasileiros que estavam tendo suas vidas ameaçadas no continente africano, na Costa do Marfim, na cidade de Abidjan, que é a capital, e era para nós ficarmos lá 1 mês, e no final nós ficamos 7 meses. Então foi uma missão extremamente complexa, que foi reconhecida agora. O presidente Jair Bolsonaro condecorou todo o destacamento com a Ordem do Rio Branco, tendo visto que nós fomos para lá para extrair os brasileiros e acabamos ficando para proteger o embaixador e garantir o funcionamento da nossa embaixada, e foi realmente a missão mais difícil que eu cumpri durante esse tempo meu no Exército. Então, eu guardo as melhores lembranças dos 21 anos que eu vivi no Exército Brasileiro, mas esse período particular nas operações especiais do Exército foi extremamente marcante para mim. Nesses 7 meses, o senhor não voltou para o Brasil em nenhum momento? Não voltei para o Brasil em nenhum momento. Então foram 7 meses na Costa do Marfim, e depois eu retornei para a Costa do Marfim, alguns anos depois, como observador militar da ONU, e aí não fiquei mais na capital, eu fui para o interior, peguei 5 malares ao longo desse ano, mas foi uma missão num contexto diferente já, mas trabalhando pela ONU no interior. E já tinha cumprido a missão feito uma viagem de ouro, que o nego chama, uma viagem de instrução de guardas marinha com a Marinha do Brasil, em 99 para 2000, onde nós ficamos 6 meses navegando pelo mundo. É uma viagem que acontece todos os anos. E fiz um curso também nos Estados Unidos durante 7 meses, um curso de aperfeiçoamento de capitães, em 2011. Então, como eu falei, foi um período extremamente marcante para mim, a carreira militar, da qual eu tenho grandes saudades e tenho também grandes amigos. Inclusive, devo sair daqui a pouco e encontrar com a minha turma, que está fazendo a confraternização, uma turma de 450 oficiais, hoje já todos tenentes, a maioria tenentes, todos já tenentes coronéis. E eu tenho, então, uma grande saudade, um grande orgulho de ter integrado o Exército Brasileiro por esse tempo. O que é mais difícil, operações especiais ou lidar com a Câmara dos Deputados? São desafios diferentes, vamos dizer, mas em alguma medida tem algumas similaridades, porque as operações especiais ou as forças especiais, nós somos formados para isso, para lidar com um ambiente que seja difícil. As consequências das nossas ações sempre vão ter um impacto político ou estratégico, e normalmente estamos atuando de uma maneira muito independente. E isso tem acontecido em grande medida porque a Câmara dos Deputados não vou dizer que é um ambiente hostil, mas é um ambiente extremamente delicado, difícil de lidar, por causa das nuances e das peculiaridades de cada partido, de cada deputado, as ligações que tem com a base, as práticas anteriores, a maneira como se quer construir no futuro. Então é um desafio muito grande. Eu acho que na nossa vida o que a gente tem que buscar é que o desafio que você está vivendo nesse momento é sempre maior do que o desafio anterior. Se a gente fizer isso, é sinal de que nós estamos progredindo. E eu tenho certeza que eu enfrento agora, nesse momento, o maior desafio da minha vida. Então, em alguma medida, eu estou caminhando para a direção correta. Deputado Major Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença no Poder 360 Entrevista. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição para voltar aqui.